necessariamente na primeira sílaba, como, por exemplo, a palavra pandemia. Pandemia. Em espanhol, nós vamos ter pandemia. Pandemia, certo? Vai ficar lá na sílaba do meio da palavra, percebe? Outra palavra que também é uma heterotônica é policia. Já ouviram em alguma série, por exemplo, vocês assistiram série em espanhol? Já, eu já. Policia? Sim, eu Pronto. já. Casa de Papel. La Casa de Papel é uma. La Casa de Papel, muito bem. Lá se fala policia. Policia, porém, em espanhol vai ser o seguinte: se utiliza policia e se utiliza polícia, em diferentes contextos. Policia para a corporação, Polícia Federal, Polícia Civil. Agora, quando eu quero me referir ao profissional, que a gente fala policial, eu falo ele polícia. Compreendem? Sim. Sim, sim. Então, só com polícia, né, que admite essas duas formas, policia e polícia, eu sei que devo falar polícia quando me refiro à corporação e devo falar polícia quando me refiro ao profissional, que a gente fala policial, certo? Então, nós temos também a palavra academia, que é academia, certo? Nós temos a palavra herói, que é herói. Para nós, português, a sílaba forte, a sílaba tônica vem lá na última, né? Herói, em espanhol, herói em português, certo? E temos também, por exemplo, alguém, nós falamos alguém em português. Em espanhol, vamos falar alguien. Aí sim, a sílaba, a tonicidade vai lá para a primeira sílaba. E aí tem várias outras palavras que ocorre esse fenômeno linguístico chamado de palavras heterotônicas. Compreendido até aqui? Sim. Vale? Graças. Sim. Muito bem. Então, seguindo para outro grupo de palavras, das hétero, que apresentam diferenças em relação ao português. Brand, desliga o microfone aí, Brand. Ok? Valeu. Obrigada. Então, seguindo aí mais um outro grupo de palavras das héteros, que apresenta diferença, né? Nós temos aí as heterossemânticas. E aí a gente trouxe essa palavra para representar as heterossemânticas, que é a chatear, muito utilizada no contexto espanhol, certo? Chatear. O que seria chatear? Bate-papo. Isso, bem Chat. exatamente. Quando vem para nosso português, chatear seria aborrecer, né? Causar aborrecimento, usando o termo popular, encher o saco, né? Chatear alguém. O que constitui, nesse caso, é um falso cognato, né? As heterossemânticas, elas são conhecidas como falsas cognatas ou falsos amigos, correto? A gente já viu isso, o pessoal que está com a gente desde o ano passado com o espanhol, a gente já passou por aí, né? Assim, existem várias palavras, né, do vocabulário espanhol, que constituem aí o que chamamos de heterossemânticas, falsos cognatos ou falsos amigos, certo? Então, quando nós estamos falando, batendo papo via chat, a gente está chateando, né? E aí a gente também traz aqui para a questão fonética, lembrando que a pronúncia do CH em espanhol, a gente não pronuncia igual que português, que é o som de X, né? Mas a gente pronuncia então vamos ter chateando ou chatear e não chatear, ok? Vale? Ok. Pronto. Ok. Suave. E aí seguindo, obrigada. E aí seguindo, nós temos várias outras palavras, como eu disse, que seguem aí esse grupo de heterossemânticas, né? Como, por exemplo, já que a gente está vendo aí como se fosse um verbo, né? Chatear, a gente vai ver o verbo acordar em espanhol, que acordar significa lembrar, né? E não despertar do sono. Em espanhol, acordar, porque para a gente acordar do sono é despertar. E acordar é lembrar-se de algo, certo?
Outro verbo também, que é um heterossemântico em espanhol, é o borrar. Se escreve borrar, se fala borrar. Borrar é apagar, né? Ao contrário do que para nós em português seria sujar, né? Borrar. Então, esse é também um verbo heterossemântico, borrar. Um outro verbo também é brincar. Brincar em espanhol quer dizer pular, saltar, certo? Então, temos aí algumas palavras heterossemânticas, falsos cognatos, e é muito interessante, é importante que a gente aprenda sobre essas palavras, porque no texto ela vai, com certeza, mudar o sentido, né? O contexto. A gente precisa conhecer o básico dessas palavras para que, quando a gente for, por exemplo, fazer uma interpretação textual, a gente tenha aí esse vocabulário para que nos ajude na interpretação que a gente vai fazer, tá certo? Seguindo, o terceiro grupo das hétero que eu falei para vocês são as heterogenéricas, palavras heterogenéricas. Primeiro grupo, heterotônica, quer dizer que apresenta diferença na tonicidade das sílabas, mudando a pronúncia da palavra, correto? Segundo, heterossemântica, já está dizendo, diferença de sentido. Na semântica, que se refere ao sentido das palavras, do seu significado. Então, diferença de sentido. E, por último, nós temos heterogenéricas, que apresenta diferença no gênero da palavra, em relação ao português, espanhol e vice-versa. Nós temos aí el mensaje. Em português, diríamos a mensagem. Não diferente das heterossemânticas e heterotônicas, em espanhol, nós vamos nos deparar também com diversas palavras que apresentam essa diferença, né? Essa mudança em relação ao português. E aí acontece o inverso. Palavras que em português se apresentam como substantivos masculinos, em espanhol vão se apresentar como substantivo feminino e vice-versa. E aí nós temos aqui mensagem, que é o caso que eu trouxe para vocês, mas além desse nós temos, por exemplo, el origen, a origem em espanhol, a gente utiliza o artigo masculino el para acompanhar o substantivo, certo? Não é a origem, é sim el origen. Temos el agua, em português, a água, em espanhol, el agua. Temos também, agora, o inverso. Nós agora falamos palavras que em português se apresentam como feminino e que em espanhol a gente vai utilizar como masculino, e agora a gente vai falar o contrário. Por exemplo, a palavra nariz, a gente fala o nariz, é um substantivo masculino na língua portuguesa, correto? Em espanhol, nós temos la nariz, ok? Outro substantivo que muda do masculino para o feminino no espanhol é sangue. Nós temos o sangue em português, em espanhol nós temos la sangre. Outra dessas palavras é sorriso. Eu digo o sorriso em português, em espanhol eu tenho la sonrisa. E aí tem muitas outras, como la crema, que é o creme, la sal, o sal. E aí a gente vai ter a oportunidade de estar vendo um conjunto maior dessas palavras para aquisição de vocabulário, certo? Então, a gente viu aí esses três grupos, foi apresentado para vocês esses três grupos das heterogenérica, semântica e tônica, né? Isso é muito comum na língua espanhola. E eu gostaria de saber se, em relação a esses três elementos que a gente viu aí, esses três grupos de palavras, alguém tem alguma dúvida, algo a acrescentar para poder a gente seguir Não. adiante? Não. Entendi. Não, Luzia. Eu só estou ouvindo duas vozes, mais ou menos. Tem tanta gente aí nessa sala. Não, não tem nenhuma dúvida, Até não. agora Tem- nenhuma dúvida pra mim, não. Obrigada. Agora não apareceu O meu nenhuma. pra mim. Aqui Ok, mais tarde. pronto. Agora nós vamos aqui seguir com, ainda partindo do tema redes sociais, a gente vai aqui agregando
mais algumas palavras, né, para ampliar o nosso vocabulário, que é aí a parte léxica da língua, né? Então, nós temos aí acesso, né, equivalente a acesso, e nós temos acceder, que é o verbo acessar. Então, eu digo que eu tenho acesso à internet em minha casa. Eu tenho acesso à internet na minha casa. Não das melhores, mas tem. Brincadeira, gente. E eu vou dizer para acessar que necessito acceder. Sí, eu necessito acceder à internet para ter o conteúdo da classe de esta semana. Então, necessito acessar a internet para ter acesso ao conteúdo da aula dessa semana, certo? Então, temos acceder e acesso, vale? Lembrando, gente, sempre dessa parte das palavras com R no final, que em português a gente não precisa vibrar, né? A pronúncia em espanhol a gente necessita, né? A gente fala, não vai falar acceder, porque às vezes a gente acaba suprimindo o R nas nossas pronúncias, né? A gente muito habituado na linguagem do dia a dia, por exemplo, a gente não fala acessar, a gente fala acessar. Acaba por engolir o R, né? Pelo costume da fala, a pronúncia vai ficando assim. Em espanhol é evidenciado cada letrinha, né? Ó, acceder, acceder. Então, todas as palavras que vierem com R ao final, a gente precisa vibrar a língua para que saia a pronúncia certinha, beleza? E aqui a gente tem mais relacionado à questão de redes sociais, de mídias digitais, né? O que está muito em alta, que é em relação aos canais, que é subscrever ou suscrever, para inscrever-se. Tanto você pode falar ou escrever subscrever, como suscrever, está no mesmo, certo? Se utiliza das duas formas. E aí nós temos para inscrito, subscrito ou suscrito. Fica aí a critério do usuário, da pessoa que vai utilizar o verbo, certo? E substantivo, no caso de suscrito, beleza? Então, subscrever, suscrever, subscrever, suscrever, certo? Aliás, substantivo, não, é a forma do verbo, né? Suscrito. Seguindo, nós temos mais algumas palavras relacionadas às mídias digitais, né? Para que a gente possa também ampliar o vocabulário. Nós temos aí correio eletrônico para e-mail. Em espanhol decimos correio electrónico. Tenemos que escribir, que hacer un correo electrónico, e-mail. Tenemos el enlace para link. Tenemos página web para website. Tenemos descargar para hacer download, né? Então, eu digo descargar. E aí a gente vê o R marcadinho na pronúncia, né? Descargar. Temos aí pegar para colar, né? Copiar, colar alguma coisa de um lugar a outro, um documento, uma parte de um texto, enfim. Temos borrar ou eliminar para excluir. Temos deshacer para desfazer. Guardar para salvar. Carpeta para pasta. Rede social, contrassenha para senha, e aí eu chamo a atenção só para a gente relembrar que em espanhol não tem o dígrafo NH, e sim tem a letra NE. Todas as palavras que exigem esse som, a gente vai utilizar NE, que é esse N com o tiozinho, que é uma letra a mais lá no alfabeto espanhol, beleza? Temos aí pantalla. Vocês estão acompanhando esta aula, este conteúdo, aliás, por la pantalla de sus móviles, pela tela, né, do seu computador, do seu celular. E aí a pronúncia desse LL, a gente também já viu em sala de aula, quem já esteve com a gente desde o ano passado, a gente sempre frisa que
não é obrigado você pronunciar de uma forma só, tendo em vista que o espanhol ele é uma língua falada oficialmente em 21 países e que, obviamente, vai haver mudança, principalmente na parte fonética de um país a outro. Então, na Espanha se fala pantalha, na Argentina se fala pantalla, no México se fala pantalla, em outros países se falam pantalla. Então, você fica, quando for pronunciar, fica a seu critério. Se você não falar pantalla, não quer dizer que você está falando o incorreto, que está errado, certo? Que a gente considera que é uma língua muito plural, né? Falada por diversos povos, em diversos países, obviamente ela vai sofrer aí as suas variações, suas variantes, e a gente não considera erro. E, de fato, não é um erro, certo? Seguindo... Professora, uma dúvida aqui, desculpa atrapalhar. Quer dizer que, de acordo com cada país, pode sofrer alguma variação sobre a forma de falar? A pronúncia, sim, exatamente. Esse é um dos exemplos, LL, Y, Entendi. certo? Se Certo. você for ver... Luzia, Oi? uma dúvida. Qual a diferença do colar para colar um documento para colar um papel? Ah, muito obrigada. Utiliza o mesmo verbo, viu? Pegar. Só vai mudar o contexto. Não, então não muda a escrita, nada, Não, né? Só o contexto. ao contexto, exatamente. Se você vai colar algo, por exemplo, na parede, você vai pegar da mesma forma. Vai a pegar um cartel em la parede. Vai colar um cartaz na parede. Entendi, obrigada. Exatamente. Eu tava com essa mesma dúvida de Miquel. Ótimo, pronto. É a mesma coisa, certo? Porque cola de grudar, em espanhol é pegamiento, certo? Já porque vem do verbo pegar, colar. Uhum. Beleza? Beleza. Mais? Algo mais? Não. Então, vou seguindo. Por enquanto, não. Então, obrigada. Então, nós temos aí teléfono móvel. Alguém sabe o que é isso? Utiliza muito? Aparelho de celular, smartphone. Sim. É o celular, né? Então, podemos chamar de teléfono móvel ou somente móvel. No dia a dia, na linguagem do dia a dia, é móvel, certo? Es el móvel. E temos também o ordenador portátil, que seria aí notebook. Se for um computador do de mesa, tal, tradicional, é ordenador. Vale? Luzia, Oi? e pra falar Wi-Fi, tem alguma mudança? Tipo, ou fala só Wi-Fi mesmo? Não, Wi-Fi. Wi-Fi. Vale? Então, a mesma pronúncia, então. A mesma pronúncia, exato. Me ouvem? Sim. 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 Vamos lá. Sim. Agora, pronto. A gente viu aqui da parte linguística, né? Até aqui. Mas a gente não pode deixar de falar também algo bem interessante sobre as redes sociais, né? Que é o que vai estar embasando a atividade de vocês. Não sei se vocês já chegaram a ver a nossa atividade dessa semana. Está mais voltado para esse sentido, que é puxando a uma reflexão sobre as redes sociais. Certo? E aí eu gostaria, antes de seguir adiante, eu gostaria de ouvir vocês. A gente vai tratar sobre os prós e os contras das redes sociais. Eu gostaria de ouvir vocês, na opinião de vocês, até que ponto é saudável, é benéfico ou não é. O que é que vocês me dizem? Estão me ouvindo? Luzia, Oi? repete aí, por favor, que travou aqui o bagulho aqui. Oi? Tá. Vou repetir. Estão me ouvindo? Sim, repete aí. A partir desse momento, eu gostaria que a gente falasse sobre as redes sociais no sentido de apontar o que é legal, o que não é, até que ponto é benéfico. E desde onde não é, pode não fazer tão bem. E aí eu gostaria de ouvir vocês. Ah, entendi. Não é Entendeu? Por saudável. um lado é bom e por outro lado é ruim.
Certo. Me fala aí do Um lado. dos lados ruins é que, tipo, tem muita vida que é muito exposta na internet. Muita gente expõe sua vida na internet, às vezes usa a internet como forma de protesto. Isso. O lado ruim começa com você. Mas eu acho que isso depende de cada pessoa. Eu não ouvi. É porque Pois é. depende de cada pessoa pegar certas informações para usar para o bem, como pegar certas informações para o Pra mal. usar pro mal. Eu também tava falando isso agora. Nesse caso aí não seria as redes sociais e sim seus usuários. É, isso aí mesmo. É, isso aí. Quem mais? Falando das redes sociais, quem mais? Além disso, o que é que pode não ser tão benéfico através do uso das redes sociais? Eu Ah, acho que muitas pessoas não sabem usar a rede social e, tipo, acaba levando isso. Por exemplo, se uma pessoa tem a mente fraca e acaba vendo uma coisa que não é pra ver, eu acho que acaba atingindo mais a pessoa. Entendeu? Eu acho que deu pra entender. Eu sim. Aqueles Muita golpes, gente usa a rede social também pra espalhar ódio para as outras pessoas. aqueles golpes que o povo dava nos idosos em 2015 para roubar o dinheiro. É gente que, tipo, usa hack, né? Praticamente que usa para roubar dinheiro, acessar a conta de outras pessoas e tal. É, isso aí. E também tem aquelas pessoas que só usam as redes sociais para perturbar, né, Rafael? Né, Arthur? Né, Luiz? Acaba gaiato, viu? Oxi. Quem mais? E também Eu tem a acho que... questão, Fica à vontade, pode falar. foi eu falar, também tem a questão da galera acaba se comparando demais, né? Porque acha que a vida social das redes sociais é a mesma vida real. E, tipo, não é. Na rede social Exato. você pode ser o que você quer que as pessoas vejam, não o que realmente é. Então as pessoas acabam se comparando e às vezes ficando mal por conta disso, entendeu? Não sabe separar. Era nesse ponto que eu ia chegar, eu ia falar, tipo, sobre a questão do Instagram. Tem muita gente que posta, nossa, a beleza de suas vidas e como elas são perfeitas e como, caramba, eu tenho um corpo escultural e blá, blá, blá. E isso afeta o psicológico das pessoas, porque, tipo, se você procurar pelo Instagram, obviamente as pessoas que são mais famosas são aquelas que postam corpos esculturais e postam fotos Tumblrs, é assim que chama? Eu acho que sim. E isso abala o psicológico das pessoas, porque elas se prendem naquilo e veem, caramba, como essa pessoa tem uma vida perfeita e eu não tenho a mesma vida que ela. E aí você começa cada vez mais a enxergar a sua vida como um fundo de decepções, enquanto a outra pessoa tem uma vida perfeita. E você tá É lá. exatamente isso. Porque, Mas por o que ninguém exemplo, sabe que é a verdade, né? porque as exato. pessoas só postam. Tipo, Porque o as cara pessoas só posta postam na foto rede lá social. perfeita e tudo, aí só que na verdade ele tá passando Eu por uma boto fé, dificuldade, tá fé. ligado? Mas daí eu acho que, assim, depende de cada pessoa. Porque, tipo, realmente tem gente que é afetada com isso, mas tem gente que se espelha, tipo, procura melhorar tendo meio que, tipo assim, um ídolo, tá ligado? A questão, Kelly, Ou é que, seja, inspiração. tipo... Aí vai se inspirar nessa pessoa. Sim, toma uma conspiração, mas suponhamos, tem muita gente que não vive essa vida de felicidades que postam. E, tipo, É verdade. você cultivar uma mentira, tipo, que não é a realidade, é algo que abala o psicológico, sacou? Suponhamos, o que seria de você se sua mentira fosse... se sua vida fosse uma mentira e fosse tudo fingido? Eu tenho certeza que você se abalaria. Não é pra qualquer um você achar que sua vida é tipo, sei lá, você se espelha em... alguém me fala um ídolo aí, sei lá, Brad Pitt, e a vida do cara é uma mentira, mano. Sei lá, isso não leva ninguém a lugar nenhum, mano. Sacou? E fora que as pessoas não sabem separar também. A gente tem que entender que a rede social é 10% daquela vida inteira, assim. Os 90% a gente não sabe o que a pessoa passa, o que a pessoa é, fora que hoje em dia, tanto de aplicativo e tudo mais, que pode, assim, sei lá, transformar a pessoa e tudo, e a pessoa achar ela linda e eu não sou. Eu acho que a gente não deve se comparar. E a rede social incentiva muito isso, porque as pessoas só postam a parte boa. E a parte ruim? E o que aquela pessoa passa? A gente não sabe, entendeu? Então, isso eu E acho tem que é a muita parte gente... ruim. Ah, não, peraí. Aí tem muita gente que pega isso aí, que o povo expõe, por exemplo, uma parte da sua vida, aí pensa que já é tudo da vida daquela pessoa, que ela não... que a vida é completa, aquela vida. Sim, Mas, tipo... Podem falar. Vai, Wellington, fala. É que eu falei tão mal da internet e das redes sociais que parece que elas são horríveis, mas, tipo, eu quero dar o meu ponto positivo.
As redes sociais, elas são boas em um aspecto, porque tem muitas pessoas que usam isso de uma forma boa. Tipo, você pode olhar no Instagram, no WhatsApp, várias franquias de pequenos negócios que pessoas, suponhamos, vendem produtos por meio das redes sociais. Isso ajuda, porque, tipo, suponhamos, aquela pessoa não tinha uma renda, ela não tinha um trabalho, e aí ela descobre, sei lá, ela começa a fazer doces, bolos e etc., e ela começa a divulgar o seu trabalho pelas redes sociais. Isso É isso que ajuda eu ela, ia isso falar cria uma renda. agora, Tipo, cara. é genial, tá ligado? Eu lembrei disso que Porque, eu O comprei um povo bolo de pote vende ontem. produtos digitais como e-books, essas coisas aí. A Sim, internet tá mano. ajudando muito, muito, muito esses dias. Produtos de Porque, tipo, como muitas blogueiras, entre aspas, usam as redes sociais para postar a sua vida e tal, tem muita gente que usa para trabalho, tipo, mostrar o seu dia a dia no trabalho, mostrar as vendas, mostrar produtos e tal, e era exatamente o ponto que o Wellington falou que eu ia falar agora. Mas é isso. Ótimo. Mais alguém? Muito boa a discussão. Alguém quer comentar Mas algo também tem, mais? tipo, os pontos bons, né? Também, tipo assim, agora, né? Tipo, é o que mais tá servindo, né? As redes sociais. Tanto Tem para bem fazer pandemia, né? pedido de alguma coisa, até mesmo para as aulas. Até pra gente comer açaí, né? Que a gente não pode mais nem sair pra comer nada. Serve para divulgação de notícias, mesmo tipo com o aumento da fake news nessa pandemia horrível, as redes sociais, querendo ou não, ela encurta a distância. Isso é um fato que a tecnologia vem suprindo cada dia mais. Tipo, por meio das redes sociais a gente tem a divulgação de notícias e cada vez mais você estando em um estado sabe notícias de outro estado. Tipo, hoje a gente sabe os dados da pandemia no Brasil inteiro e em cada estado o índice de morte, o índice de infectados, quantas pessoas estão vivas, quantas se curaram, enfim, blá blá blá. E fora E também tem a questão de, tipo assim, a gente está em isolamento social, a gente acaba podendo falar com os amigos por conta das redes sociais, acaba podendo se comunicar porque existem as redes sociais. Antigamente, no meio de uma pandemia dessa, a gente ia ter que mandar uma carta e se chegasse, esperar a resposta. E hoje em dia é só a gente abrir o WhatsApp, abrir o Instagram, mandar um direct, é muito mais fácil. Eu acho que isso ajuda também todo mundo a passar na pandemia melhor, entendeu? E, tipo, outro ponto positivo também é que muitas pessoas que, tipo, sofrem por ansiedade, que, tipo, tá sofrendo por ter que precisar estar em casa, trancado e tal, tem muitas pessoas que usam as redes Todo sociais mundo também sofre com incidência. Eu acho que eu também. para, tipo, passar Assistir atividade, vídeo. mostrar coisas que as pessoas podem fazer quando tiver no tempo livre. Tem muitas pessoas que estão usando também, tipo, passar receitas pelas contas no Instagram. Tipo, muita coisa, tipo, positiva tem ao longo de muita coisa negativa, entendeu? Sim. Fiquem à vontade. Alguém mais? Eu assino embaixo, viu? Assina? Alguém mais quer falar alguma Pronto, coisa? temos aí o exemplo do Insta de Emily, Ingrid e Letícia. Que, tipo... Então, né? Passa lá receitinhas, passam um bocado de coisa lá. Dicas de beleza, dica de receita de comida e etc. Sigam. Viu? Sigam. Vão lá, vão lá. Vocês estão querendo divulgar, ó. Não. Ó, tem dica de estudo, música, tem tudo, minha filha. De tudo um pouco. Alguém mais? Eu ia completar o que a Eduarda tinha falado, mas basicamente, tipo, realmente o direct, Instagram, essas coisas, é muito bom durante a pandemia, mas você tem que lembrar. Cortou o Wellington. Deu uma travada aí, meu amigo. A internet dele acho que Dá uma caidinha de leve. faz parte. Ô, Elton. Faz isso não, Elton. Wellington. Mas tudo bem, Luzia, prossiga assim. Eu acho que nem morreu. Pronto, Luzia. Pronto, Luzia. Acabou a aula já? Ou... Um pouquinho, já quer acabar? Não, eu queria continuar para não assistir as outras, tá ligado? Acaba folgado, viu, Arthur? Com certeza você vai assistir, mas ainda estou dentro do meu tempo, tá bom? Falta 3 minutos. Tá? Receba. Vou só voltar aqui, ó.
para a gente finalizar, de acordo com o que vocês trouxeram uma discussão muito boa em relação aos prós e os contras das redes sociais. Estão me ouvindo? Sim? Estamos. Sim, Uhum. sim. Estão visualizando aí a tela? Sim. Alguns Uhum. pontos, prós e contras. Então, o primeiro dos prós que foi linkado aqui, né, além de tudo que vocês falaram, muitas coisas que vocês falaram se encaixam aqui também, está a questão da comunicação instantânea, né, que vocês colocaram aí, que é ter notícias do mundo inteiro em tempo real, né? As redes sociais, elas proporcionam isso. Também temos a questão dos encontros e reencontros, né, com pessoas especiais. As redes sociais já foram foram e são, né, benéficas nesse sentido. Continuam me ouvindo? Sim. Sim. Não. Sim. Sim. Trabalho e negócio, né? E é um meio bem fértil para isso, graças a Deus. Como também vocês frisaram, tem a parte do entretenimento, né? Porque nessa pandemia, inclusive, a gente sem poder sair, sem né, fazer uma programação fora de casa. As redes sociais, elas também podem auxiliar nessa questão aí, sendo benéfica para o entretenimento. E nós temos alguns pontos aí do que não é legal, né? Do que não é tão benéfico. E aí vem a questão da perda de atenção e a procrastinação. O que é a procrastinação? É aquele adiamento, né? Deixar para depois o que eu tenho que fazer agora. Deixar para amanhã. Deixar para última hora. Isso. Então, as redes sociais, elas provocam isso, né? Porque elas causam uma certa dependência. Na atividade que eu passei para vocês, vocês vão ver um vídeo curtinho lá, bem bacana, que traz uma reflexão legal sobre isso, né? E aí, consequentemente, o que é que acontece? A gente vai atrasar algumas coisas que são essenciais, como atividades, trabalho. Eu não sei se isso acontece por aqui, mas lá em Roma, sabe? Acontece, assim, algumas atividades atrasam e tal, e a gente sabe que tem a ver também com empregar muito tempo em coisas tipo redes sociais, né? E aqui tem algo muito importante que foi frisado aí também. Achei muito bacana essa que vocês trouxeram de que de certo modo, a certo ponto, traz um padrão de beleza, entre aspas, em que as pessoas querem se espelhar e que acabam mais angustiadas por não conseguir atingir... Esse terceiro aí é do meu irmão. Ah, é? Então, ó... Porque meu irmão não sai do celular pra nada. As pessoas, às vezes, acabam esquecendo a vida real. Lógico, torna-se muito social, né, nos meios digitais, mas fecham-se para as pessoas do convívio real, que não é legal, né? Então, aí um dos pontos negativos. E, logicamente, a questão aí da disseminação de notícias falsas é o que está acontecendo muito, né, na atualidade, que é uma discussão pertinente, que não vai sair de modo tão cedo, que é interessante que a gente trate sobre isso, porque diz muito sobre a nossa postura, né, enquanto pessoas sociais. Muitas vezes a gente critica quem faz, mas a gente em algum momento pode cair na tentação de reproduzir aquilo, ou não se dar o trabalho de pesquisar, de buscar a fundo, né, para ter certeza se aquela notícia... Eu só falava lá no fake news. Oi? Eu só falava fake news. Não entendi. Ainda só falava a palavra fake news. Porque a notícia falsa não é naturalmente hoje de como chamar as fake news aqui no Brasil. Ah, tá. Entendi. Mas é a maneira como nós utilizamos, né? Se foi rotulado, né? Para se atribuir a notícias, a fatos, a histórias verídicas que se portam como fatos, né? Isso mesmo. Ok, obrigada, Emily. Então, gente, olha só. Passei aqui 2 minutos, considerando também que nossa aula começou um pouquinho tarde, por conta dos ajustes técnicos aqui, né? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Não. Não. Tá. Eu tinha aqui algo para a gente Não. para descontrair, né? Fazer aqui o qual é a música com vocês a partir de emojis, mas infelizmente o tempo não deu. Em outro momento a gente pode fazer para descontrair um pouquinho, quem sabe, no início da aula. Ok. Né? Mas eu quero agradecer quem esteve paciente, né, até agora. Obrigada também aí pelo apoio, né? Pelas orientações,
sugestões, enfim, obrigada mesmo e obrigado pela discussão que vocês trouxeram aí sobre o tema, que foi bem bacana, tá bom? Já acabou, mulher. Acabou, mulher. Que chato. Rápido demais. Obrigada Acabou pela muito rápido essa aula. Cadê que as outras meninas Exige um, exige um estendimento no horário. Só durou uns Quando- 10 minutos. Quando a aula é boa, passa rápido. Foda. Nas próximas, aí eu vou me organizar melhor para não perder tempo no início, tá bom? Então, Tá certo. tudo de bom. Tá ok. Vemos na próxima aula. Bons estudos. E, ó, responsabilidade com as atividades, hein? Não acumulem. Valeu, falou, é nóis. Eu não dei nenhuma atividade atrasada. Ops. Atividade, eu quero ver atividade nem tão cedo mais. Meu tá chegando. Então, né? Vou colocar as minhas todas em dias, porque, pelo amor de Deus. A pessoa fazer Eu vi 500 todas as atividades de minhas. uma vez. Sim, se você fizer E o meu tá aparecendo problema na conta. Aí não tá nem conseguindo ver essa atividade nem nada. Nossa, O meu também, às vezes fica assim, parece que, tipo, envia a atividade e depois fica lá marcado como se não tivesse enviado. Tá pendente, né? Eu tô com um monte assim. Aí eu até tava falando com a Alane e com a professora de Educação Física, porque tá ruim, viu? tem que verificar para não prejudicar. Eu perdi a senha da minha. Quando eu entrei na conta, tinha dito que a senha tinha mudado. Eu não consegui entrar mais, não consegui mudar a senha. O meu tá assim também. Raul, a minha fazia isso direto. Tipo, eu acho que as primeiras semanas que eu entrei, eu acho que eu mudei a senha do meu, acho que umas 10 vezes. Porque se eu entrasse 3 vezes no dia, as 3 vezes que eu entrasse, eu tinha que mudar a senha. Fica Não, pior falando que o meu não aquela consigo conta eu mudar a não senha, posso mais fica- utilizar. Deixa eu só Eu tenho que. Eu tenho uma de Hilton. Ainda. Só não sei a hora. É de Hilton pro médio. Pessoal, a aula de Hilton foi cancelada porque... Luzia, desculpa aqui atrapalhar, mas... Deixa eu avisar, a aula de Hilton foi cancelada pro ensino médio por motivos técnicos. Ah, beleza. Pronto, tá certo. Valeu, Cheiro, gente. Era só para constar que vocês iriam entrar por um outro link, né? Podia alguém achar que aguardaria na semana passada, né? Foi cheio. Fiquem com Deus e até a próxima. A senhora também. Tchau. Tchau. Beijo, E até a Luzia, próxima você é aula. linda. Tchau, até. Tchau, Luzia. Tchau, gente. Tchau, valeu. Tchau, Luzia. Agora eu pego o burro. Aí não assiste mais aula, não?